brasileiro é aquele tipo de gente que nunca aprende a lição. Primeiro foi o jogo do aviãozinho, pessoas perdendo o salário inteiro em menos de 10 minutos. Depois chegou o jogo do tigrinho, outro esquema que foi feito para sugar o seu dinheiro. E com a porteira aberta, em pouco tempo já havia o jogo do panda, do touro, do coelho, do dragão, do rato e praticamente todo um zoológico.bet. Não faz sequer um mês que eu postei aquele vídeo denunciando os influenciadores que divulgam opções binárias, que é outro golpe descarado. E acredite se quiser, já existe uma nova onda que eles estão divulgando, uma nova armadilha, e essa pode sugar até 90% do dinheiro de todos os brasileiros, incluindo o seu, se você não tomar cuidado. Meu nome é João e seja bem-vindo a mais um episódio do Mais Money. Em 2023, o Brasil era o terceiro país do mundo que mais consumia apostas online. Em 2024, a gente já ocupava o primeiro lugar entre os países que mais acessavam casas de apostas no mundo. Estima-se que ano passado, o Brasil gastou o equivalente a 1% do seu próprio PIB só em cassinos online. Segundo outra pesquisa, algumas famílias chegam a gastar 20% de todo o seu orçamento mensal para quem sabe alcançar aquele sonho de mudar de vida que os influenciadores prometeram. Toda aquela divulgação de uma vida de luxo, com carros esportivos, bebidas caras, mulheres gostosas, segundo eles, só era possível graças ao joguinho do momento, que teoricamente tá pagando muito e só você tá ficando de fora dessa oportunidade. Hoje eu não vou ficar de indiretinha, eu quero citar o nome de algumas pessoas que até parecem serem gente boas, que você seria amigo, mas que no final das contas eu tenho certeza que venderiam a própria alma em troca de dinheiro. John Vlogs, Boca de 09, Gordão da XJ e vários outros influenciadores já provaram que para eles os seus seguidores não passam de gados prontos pro abate. Não importa o quão ruim o produto seja ou o quanto ele pode desgraçar um monte de vidas alheias, eles estão prontos para olhar no fundo dos seus olhos, mentir para você e dizer que aquela é a sua oportunidade para mudar de vida. E na verdade pode até ser que mude a sua vida. Eles só esqueceram de dizer que é para pior. Em um país como o nosso, onde o salário mínimo paga apenas R$ 6,90 por hora, as pessoas estão desesperadas para sair desse pesadelo de viver apenas em função do trabalho em troca de um salário que mal serve para pagar as contas. E sabendo de tudo isso, de toda essa situação e de como as pessoas estão frágeis, esses influenciadores se aproveitam de uma falha do nosso cérebro para fazer as pessoas tomarem decisões completamente idiotas, como por exemplo apostarem o seu próprio salário em cassino online. Falando assim, parece bem óbvio para qualquer um que apostar o próprio salário não é uma boa ideia. Mas se é tão óbvio, por que mesmo assim mais de 20 milhões de brasileiros continuam apostando seus salários todos os meses em cassinos online? Você já deve saber que o nosso cérebro tem várias divisões, para ser mais exato, mais de 200, cada uma responsável por uma pequena função no nosso corpo ou na nossa mente. Uma parte do nosso cérebro é responsável pelo nosso raciocínio, outra pelas emoções, pelo olfato, pela visão e assim por diante. Mas existe uma pequena parte muito intrigante do nosso cérebro, chamada córtex pré-frontal ventromedial. Talvez você nunca tenha ouvido falar esse nome na vida, mas eu te garanto que essa parte do cérebro já te sabotou alguma vez e você nem percebeu. Imagine que você quer comprar um celular novo e ao entrar numa loja o vendedor te oferece duas opções: um iPhone de última geração que custa R$10.000 e do outro lado um celular que é tão bom quanto ele, mas custa metade do preço. E considerando que os dois celulares são praticamente idênticos, com as mesmas funções e qualidades, você concorda comigo que não faz sentido nenhum comprar o iPhone pelo dobro do preço, principalmente se você é pobre. E é justamente quando você está prestes a desistir de tomar uma decisão completamente irracional e volta a pensar com a lógica que o seu córtex pré-frontal fala bem assim no seu ouvido: cara, você trabalha tanto, você merece aquele iPhone. Imagina só como vai ser legal a reação das pessoas quando vê você com ele. E aí o seu coração começa a bater mais forte, você fica ansioso, a vontade de ter aquele celular mesmo que não faça nenhum sentido aumenta ainda mais, e aí já era. Você deixou a parte do seu cérebro que usa as emoções para tomar decisões tomar controle da situação. Geralmente é esse o momento que você parcela o celular em 48 vezes e passa o resto da sua vida se perguntando: mas por que diabos eu fiz isso? E esse é só um dos vários exemplos de como nosso córtex pré-frontal ventromedial pode pregar uma peça na gente e fazer a gente tomar decisões que não são muito inteligentes. E falando ainda mais sério, sabe o que a ciência descobriu sobre tudo isso recentemente? Algumas pesquisas sugerem que quanto mais emergente é um país e pior é a situação socioeconômica da
da população, mais o córtex pré-frontal ventromedial fica responsável pelas tomadas de decisão. A atividade neural nessa parte do cérebro simplesmente dispara quando você não acredita numa perspectiva de um futuro melhor. Você perde totalmente o seu senso crítico e fica muito mais sensível a promessas com apelos emocionais, mesmo que elas sejam extremamente fantasiosas. O brasileiro não é geneticamente mais burro, que nem muita gente sugere por aí. A verdade mesmo é que existe uma questão biológica que faz com que você acredite em qualquer promessa com apelo emotivo se a sua vida for muito difícil. É quase que uma esperança artificial. Então mesmo que a pessoa já tenha perdido dinheiro em roleta, aviãozinho, tigrinho, ela sempre tende a acreditar na próxima promessa, seja ela qual for. E é exatamente por isso que eu tô aqui hoje, pra te adiantar qual vai ser a próxima armadilha que deve enganar até 50 milhões de brasileiros usando esse mecanismo do nosso cérebro. Depois da crise de reputação dos cassinos online, da regulamentação das bets e vários outros fatores que acabaram manchando a imagem desses jogos de azar eletrônicos, os influenciadores que ganhavam dinheiro indicando esse tipo de porcaria se viram em um dilema. E aí, genialmente, eles pensaram o seguinte: como eu posso voltar a indicar plataformas para os meus fiéis seguidores sem que eles desconfiem de mim? E foi assim que surgiu a tal da raspadinha premiada. Sim, aquela mesma que você já conhece, mas com algumas diferenças no mínimo bizarras. O modelo de aposta por raspadinha foi criado em 1974 por dois americanos, John Koza, um cientista de dados, e Daniel Bauer, um especialista em marketing. E esses dois homens fizeram uma descoberta revolucionária para o mundo das apostas. As máquinas caça-níquel já existiam há quase um século, e mesmo sendo um jogo tecnicamente repetitivo, de risco alto e recompensas baixas que não chegavam sequer a $1000, as pessoas eram facilmente viciadas em jogar naquelas máquinas. Por outro lado, aqueles sorteios de loteria com premiações de milhares ou até milhões de dólares até tinham os seus jogadores, mas ninguém era literalmente viciado naqueles jogos. Mesmo que as recompensas da loteria fossem infinitamente maiores do que a do caça-níquel, não existia muitos relatos de pessoas patológicamente viciadas nesse tipo de jogo. E foi aí que eles dois descobriram que as pessoas não eram viciadas em jogos de azar puramente por causa do tamanho da premiação, mas sim por um outro fator, pelo tempo de resposta do resultado da aposta. Diferente do que muita gente acredita, a maior atividade cerebral durante uma aposta não é quando você sabe o resultado, se ganhou ou se perdeu. Pelo contrário, a maior descarga de dopamina que acontece no seu cérebro quando você joga um jogo de azar é nos momentos antes, quando você tá na expectativa de saber o resultado. Lembra quando você faz aquela fezinha de final de ano na Mega da Virada? O momento que você sente aquele frio na barriga é quando você vai na lotérica e risca os números na cartela, ou quando você senta no sofá da sua sala quase meia-noite e fica ansioso esperando os números serem sorteados. Pois é, a dopamina relacionada às apostas não tem nada a ver com o jogo que você está jogando, nem com o tamanho do prêmio, mas sim em quantas vezes o jogo em questão consegue te dar aquela ansiedade da expectativa de saber se você ganhou ou perdeu. No caso da loteria, você só sente essa expectativa no dia do sorteio, que acontece apenas uma vez por semana. Ou seja, esse é o tipo de jogo que te dá no máximo uma descarga de dopamina a cada 7 dias. Fazer mais apostas ou escolher novos números até o dia do sorteio não vai liberar sequer uma gota de dopamina no teu cérebro. Ou seja, não existe estímulo para você ficar jogando incessantemente. Enquanto isso, em uma máquina caça-níquel, a resposta vem exatamente 5 segundos depois de você puxar a alavanca. E em apenas uma hora você pode ter até 720 descargas de dopamina instantaneamente. E quando o John e o Daniel perceberam isso, eles tiveram uma ideia: juntar o melhor dos dois mundos em apenas uma coisa. E assim surgiu a famosa raspadinha, um jogo que oferecia recompensas altíssimas com o mesmo sistema dopaminérgico de deixar a pessoa saber o resultado da aposta em poucos segundos. Esse modelo de apostas foi um sucesso e em poucos anos esse tipo de jogo de azar já estava presente no mundo inteiro. E agora, 45 anos depois, a raspadinha chegou na era digital com vários influenciadores divulgando essa nova tendência. A OuroPix, plataforma de raspadinhas do John Vlogs, que foi lançada há poucos meses, já tem mais de 1 milhão de usuários. E o jogo que eles estão divulgando mudou, mas o mecanismo é exatamente o mesmo. Nas propagandas, o John Vlogs faz promoção da sua plataforma com frases como: você pode mudar de vida a partir de R$1, ou garantir uma vida tranquila nunca foi tão fácil. E como a gente já viu, esse tipo de promessa já é o suficiente para convencer milhares de pessoas a testar a sorte mais uma vez, mesmo que esse tipo de promessa não faça o mínimo sentido. Mas sinceramente, o John Vlogs
jogos é o menor dos problemas nessa nova onda de raspadinhas que vai dominar o Brasil. Já existem centenas de plataformas de raspadinhas no Brasil e adivinha, a maior parte delas não está regulamentada. Um sinal disso é que o Reclame Aqui de várias plataformas já estão lotados de reclamação sobre a não entrega dos prêmios. A verdade mesmo é que o brasileiro também precisa parar de acreditar que tudo existe um jeitinho, um esqueminha, um milagre que vai cair do céu e mudar tudo. Eu lamento dizer pra você, mas você não vai ganhar dinheiro, não vai conquistar a liberdade nem realizar os seus sonhos na base da sorte. E quanto antes você aceitar essa verdade amarga, melhor vai ser pra você. Em pleno 2025, com tantas possibilidades de você ganhar dinheiro com a internet, com inteligência artificial, criptomoedas, produção de conteúdo, ficar batendo cabeça com jogos de azar é literalmente a sua pior opção. Milhares de pessoas, incluindo jovens, estão ganhando dinheiro pela internet, trabalhando de casa, de um jeito inteligente, e enquanto isso você tá aí, esperando um milagre cair do céu para mudar a sua vida. Isso aqui não é uma propaganda, mas se você quer aprender a ganhar dinheiro com a tecnologia, a acompanhar as evoluções, mas não sabe por onde começar, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e no comentário fixado que vai direto pro meu WhatsApp para você falar comigo. Isso não é uma promessa que você vai ficar milionário ou rico da noite pro dia, mas se você quer ter o conhecimento necessário para fazer dinheiro usando a internet, usando esse celular que você tá usando nesse exato momento, você deveria clicar no link que tá na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E no mais, se você me acompanhou até aqui, eu agradeço pela sua atenção, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.